Olá para você que nos acompanha. Mais um episódio da segunda temporada do nosso podcast Mulher Pode, que é feito pelo PL para que a gente consiga discutir, conversar, bater um papo sobre a mulher e a participação dela na política. E hoje o assunto é comunicação. Por quê? Porque eu sou jornalista, além de ser deputada, e porque eu estou recebendo a vereadora mais votada do PL na cidade de Jaú. Fez história já a Rafaela Hernandes, que está aqui no primeiro mandato, mas que já foi suplente, já foi secretária de comunicação da cidade, ou seja, tem uma experiência grande para falar com a gente sobre mulher na política, sobre comunicação, sobre jornalismo, porque, na verdade, o jornalismo, de certo modo, também é fazer política, porque quando a gente está no jornalismo, a gente dá voz às pessoas. E a política também faz isso. Só que dá voz e agora com mais uma responsabilidade, né, Rafaela, de conseguir fazer a transformação que as pessoas esperam na sua cidade, no seu bairro. Obrigada por aceitar o convite do PL Mulher para participar desse podcast e vamos conversar sobre as nossas angústias também como jornalistas na política, sobre as experiências. Você está com alguns meses de vereadora. Conta para a gente como tem sido essa experiência. Incrível, deputada. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui, esse espaço que é de extrema importância. E falar de comunicação, de jornalismo e política é uma missão para mim. E como a deputada bem colocou, no jornalismo a gente transforma vidas através do microfone, levando a demanda da população, mas estar na política é participar do processo que transforma a vida das pessoas. Então foi exatamente isso que me levou até a política, né? Estar no jornalismo e aí, de repente, fazer parte do meio político ali da cidade, me colocando à disposição como candidata em 2020 e agora em 2024 com o mandato, que eu digo que é o mandato das mulheres da cidade de Jaú. Você é a única mulher eleita na cidade ou tem mais mulheres vereadoras? Nós somos em 2 mulheres. No parlamento nós somos em 17 vereadores e apenas 2 mulheres eleitas. Como tem sido essa experiência para você? É uma experiência de entrar numa guerra, mas não perdendo o nosso lado feminino e mostrando a nossa capacidade o tempo todo, né? Provar de que a gente tem esse olhar diferenciado, que a gente tem esse olhar acolhedor, esse olhar mais humano para as pautas que entram no legislativo. A gente precisa entender que não é só tratar o assunto ou aprovar um projeto sem debater, sem discutir. A população ela precisa compreender o que está sendo tratado ali e que aquele projeto vai mudar a vida da pessoa. Rafaela, você sentiu diferença na campanha? Você sentiu algum tipo de preconceito por ser mulher? Como é a receptividade da população de Jaú sobre uma mulher ser política, estar pleiteando na época da campanha, né, um cargo de vereadora? Qual foi a tua impressão? Deputada, durante a campanha eu recebi muito acolhimento. Isso foi muito importante para manter o passo firme, né, para chegar até uma cadeira no legislativo. Mas quando eu passei no período de suplente, quando os 17 vereadores, né, um deixa a cadeira para assumir uma pasta do governo, e aí a oportunidade que eu tenho para estar ali na Câmara, quando eu participo da primeira sessão, um grupo de vereadores vai até o executivo e diz, olha, ela não pode continuar. E aí eu recebo essa informação e digo, agora que eu continuo. É aqui o meu lugar, é aqui que nós mulheres precisamos estar. Então, assim, é uma resistência, de fato, que existe, que a gente tem que aprender a conviver, nós não podemos aceitar, mas a gente aprende a conviver até mesmo para mostrar que a gente tem o nosso diferencial ali. E que a gente vem para somar, né? Exato. O homem que encara uma mulher na política como uma adversária, eu acho que ele está indo pelo caminho errado. É como numa casa, por exemplo, né? Homens e mulheres, né? O marido e a esposa trabalham. No passado, era mais pesado para o marido. Só ele trabalhava e a mulher ficava em casa. Ele perdia parte importante da convivência com a família. A mulher ficava com os filhos e ele, às vezes, nem via o crescimento das crianças. Então, o
os novos tempos favoreceram também o surgimento de um novo pai, mais presente, mais participativo. O homem ganhou. E na política eu entendo que é assim também. Os homens também ganham com a presença das mulheres. Nós temos um olhar, não é falar igual, não, nós temos um olhar diferente. Exatamente. Que compõe. Exato. Né, que compõe uma família, que compõe no trabalho e que compõe na política. Né, e nós temos uma missão, né, Rafaela, por sermos comunicadoras, de mostrar isso para a sociedade, que a mulher não veio para ocupar o espaço que era do homem, ela veio para somar. Exatamente. Eu sempre falo, a gente sempre fala muito em casa, e eu comecei a levar isso para a Câmara porque a gente precisa do equilíbrio, né? Nós precisamos trabalhar em conjunto. Homens e mulheres. A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Assim, como em casa, a gente vive a política a todo momento. Eu tenho 2 filhas, né? Uma de 4 anos e uma de 1 ano. Então, a gente vive a política. O que pode, o que não pode. É assim, é assado. Então, não... Estabelecer limites. Exatamente. E falar, é difícil falar de política. Não, nós temos que falar de política e mostrar que nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio entre homens e mulheres para tratar da política que muda, né? Como a gente começou aqui, a vida das pessoas. O que é mais difícil? Lidar com a Câmara Municipal. O que você acha que é mais difícil? Toda vez que a gente sobe, vou falar da experiência que eu estou tendo agora do mandato. Toda vez que a gente sobe, e na maioria das vezes com pautas voltadas para as mulheres, e talvez isso não tinha tanta frequência em mandatos onde não haviam mulheres eleitas, a gente escuta, mas de novo, pauta de mulher? De novo, pauta de mulher. E a gente precisa da colaboração do colega vereador para que a pauta seja evidenciada, seja aprovada. Então, essa é uma dificuldade e uma frase que a gente escuta com muita frequência. Agora eu vou falar para os homens que estão acompanhando o nosso podcast, a nossa conversa. É justo que a gente seja mais da metade da população brasileira, 52% da população brasileira feminina, em alguns lugares até 56% de mulheres, e tenha uma participação tão pequena na política? Não é justo. Não. Uma sociedade, ela caminha com parcerias, né, com equilíbrio, né, com ponderação, e as mulheres, elas têm esse papel também, né? Por isso que estamos ocupando os nossos espaços, né, sem brigar com os homens. E eu gosto muito do PL, da postura do PL nesse sentido. A gente não está aqui para competir, a gente não está aqui para pôr o pé na porta e fazer, né, essa guerra de sexos, não. A gente está porque nós somos mulheres, que somos mulheres líderes e que temos objetivos de incentivar outras mulheres para que venham depois de nós, né, que façam o mesmo papel, o mesmo trabalho. O que você sonha para a sua cidade de Jaú? Você que teve uma experiência como jornalista também, cansou de mostrar o que estava errado na cidade, de apontar as dificuldades. E como jornalista, o jornalista ou a jornalista se realiza quando a gente faz uma reportagem e no dia seguinte o assunto é resolvido. Exato. Se a gente mostra que a rua está esburacada e no dia seguinte eles tampam os buracos, a gente, puxa, me realizei, né? Missão cumprida. Missão cumprida. E para você agora nesse papel de vereadora? Mostrar que a política gera oportunidades para a cidade. Que a política do bem, que a política do envolvimento, ela gera oportunidades e já o precisa de oportunidades. A cidade precisa pensar em se desenvolver, em prosperar, e isso a gente vai conseguir somando os esforços na Câmara, com o trabalho do Executivo, para a gente poder gerar mais oportunidades. Agora, Rafaela, vamos tocar no assunto delicado. Vamos. O jornalismo e a política. Eu tenho minha opinião, vou dar depois da sua. O que você pode dizer sobre esse momento político? Agora vamos ampliar, não estamos falando de Jaú, nem da minha cidade que é Santos, estamos falando do contexto nacional. O que você acha que aconteceu com o jornalismo, que você aprendeu na faculdade e que você está vivenciando agora? Eu faço uma análise de que o jornalismo ele perdeu-se a essência do jornalismo. E aí a gente entra nessa luta para que
essa essência se permaneça, porque é ouvir é ouvir os dois lados, é ponderar, de novo falar sobre o equilíbrio. A gente não pode perder essa essência do jornalismo, que é dar a voz ativa para a população, que é entender o que o executivo, enfim, está fazendo, mas, infelizmente, eu vejo que o jornalismo, essa essência, ela vai minando aos poucos. E isso é triste para nós, comunicadores. Eu tenho a mesma opinião que a sua, porque eu vivi os dois lados. Você tem mais de 10 anos, né? Quase 9 anos. 9 anos como jornalista. Eu tenho 25 anos de história no jornalismo. E quando eu aprendi na faculdade, também baseado em tudo que a gente, né, vê de bom senso. Exato. O jornalismo é aquele que você, vamos fazer uma metáfora, quando você mostra o bonde passando, mas você não pega o bonde, você mostra que o bonde está passando. Você não se coloca, né? Você mostra a notícia e a pessoa que está recebendo aquela informação faz a análise, né, e tira daquela análise a própria opinião. Essa foi a premissa do jornalismo que eu aprendi na faculdade. O jornalismo que persegue a verdade. Exato. Mas hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um momento, não vamos generalizar, existem jornalistas sérios em todos os veículos, enfim. Mas hoje o que eu percebo claramente é que o jornalismo passou a perseguir as pessoas e não a verdade. E isso é ruim para a nossa profissão, porque perde a credibilidade. E tudo que a população espera da gente é a credibilidade. A credibilidade. A nossa essência de jornalista é a credibilidade, é a imparcialidade e é a isenção. Quando o jornalismo desvirtua para esse campo, e nós somos alvo, porque nós somos hoje, né, você vereador, eu deputada, de direita. Nós defendemos valores da direita, nós acreditamos, né, no liberal, nas propostas liberais, na preservação da família, enfim. E parece que nós estamos na contramão, né, e que há todo um contexto para nos empurrar para o lado radical, né, e impor uma narrativa que não é a nossa. Exatamente. Né? Eu nunca fui radical, eu sou uma mulher ponderada, e você, por ser jornalista, eu creio que é do mesmo jeito, né? Mas nós temos o direito e temos o direito de contar com um jornalismo isento, né? Só que no contexto brasileiro, isso está cada vez mais difícil, pelo menos esse é o meu pensamento. Exatamente, é o que eu penso também, deputada. Se faz necessário esse jornalismo que traz a verdade, e que tenha ponderação, Nós defendemos os nossos valores, os nossos princípios, mas isso não é a sensação de parecer realmente que a gente está na contramão, né? Uhum. E não, a gente defende os nossos ideais, os nossos princípios, os nossos valores, e isso não pode chegar de uma forma equivocada para a população. A gente precisa que haja o equilíbrio, que haja a ponderação. E nós temos uma missão também, enquanto comunicadoras, porque hoje a população desconfia do que vê, do que lê de notícia, ela desconfia. Fake news. Né? Porque as pessoas não... Antes, assim, o que saía no jornal oficial, o que saía no jornal da cidade era fato. Hoje a pessoa olha e fala, será que é isso mesmo? Porque a nossa missão e obrigação é cada vez mais esclarecer para a população o que está acontecendo. Na Câmara Municipal, você tem esse propósito na sua rede social, por exemplo? Tenho. Você dá satisfação de tudo? Como é seu dia a dia? De tudo. Tudo que acontece na Câmara, assuntos polêmicos e não polêmicos, eu levo para as minhas redes sociais e trato dos assuntos, deputada, de uma forma jornalística, informativa, para que a população também comece a entender que é um assunto cotidiano, que a política ali faz parte do dia a dia e que elas precisam estar envolvidas. Então, desde o assunto polêmico, desde o assunto que não é polêmico, tudo vai para minhas redes sociais e eu falo o meu ponto de vista, defendo a pauta, né, da qual eu acredito, dos pontos que eu defendo e assim eu faço o meu dia a dia da política nas redes sociais, levando a informação. Jaú é uma cidade, apesar de 135 mil habitantes, é uma cidade pequena.
teoricamente, ali, né, no interior paulista e tal. E, assim, quando eu ligava a televisão, era assim, vamos ver se é verdade? Liga lá a TV para ver se está passando a notícia. Então, é a credibilidade. Então, quando a pessoa vai em busca da informação, ela quer saber a verdade. É nossa obrigação levar a verdade, né? E eu ouvi de um político que o bom agente público é aquele que fala até de pautas que são impopulares, mas que elas precisam ser apresentadas, que elas precisam ser defendidas. Apesar de... Eu sempre falo do equilíbrio. Lá na Câmara todo mundo fala, chegou a vereadora que gosta de ponderar, que gosta do equilíbrio. E de fato eu falo, eu vou escutar os dois lados. Depois eu vou tirar as minhas conclusões. Isso mesmo. Então, e levar isso para a população. Então, eu acho que isso é o básico. Então, o bom político, ele precisa estar ali de frente, levando para a população e falando o ponto de vista dele. Ele foi eleito para isso, né? Nós fomos eleitas para isso. Exatamente. Então, é o nosso ponto de vista, é o que a gente acredita, é o que a gente defende. E por que você decidiu, na outra campanha, você era do PL ou não? Não. Eu também era na minha outra legislatura de outro partido. O que te motivou a ir para o PL e fazer parte desse nosso movimento aqui do PL Mulher? Os princípios e os valores do partido são fundamentais. É o que eu acredito, é o que eu defendo. Eu me identifiquei com o partido e isso fez toda a diferença. E você está percebendo que o PL Mulher hoje tem investido bastante na participação das mulheres na política? Muito, muito. E isso nos dá força para seguir, para mostrar o nosso trabalho. Porque quando a gente tem esse apoio do partido, faz muita diferença. É o acolhimento, é o mostrar que, olha, estamos juntos, vamos juntos, né? E isso faz muita diferença. Como é que é na sua família? Você tem filhos, filhas, você levou a política também para discussão na família? Foi difícil para você ter o convencimento de as pessoas da sua família te apoiarem, elas queriam te proteger, porque a família gosta, né? A família é proteção. Primeira coisa que a gente fala, quero ser política, quero ser vereadora, a família tende a... né? Porque a política, infelizmente, ainda, né, é mal vista por muita gente. O que me motivou a estar na política é Valentina, que hoje tem 4 anos, e a Catarina, que hoje tem 1 ano e meio. E quando eu estava grávida da Valentina, eu ainda estava na TV, e aí o meu marido foi o meu grande incentivador. Olha, Rafa, acho que você pode ir além, acho que você pode mudar de fato a vida das pessoas e fazer parte do processo. Por que você não sai candidata a vereadora? Então, eu acho que eu vivi o inverso, porque a provocação veio de dentro da minha casa, do meu marido, dos meus pais, e eu estava grávida. Primeira campanha eu fiz, a Valentina tinha 20 dias. Olha. Então, eu saía para a rua para fazer campanha, voltava para casa amamentar. Amamentava, voltava para a rua para, né, conversar com a população, fazer campanha, voltava para amamentar. Então, em casa eu levo os assuntos da Câmara. Eu falo, agora é a nossa sessão familiar. Toda família tem que entender de política, né? Todo mundo precisa entender. Porque mexe com o nosso dia a dia, com o nosso pessoal, né? Infelizmente, críticas fazem parte de todo o processo, mas às vezes acabam colocando a gente no mesmo balaio do gato e não é bem assim, né? Então, assim, nós temos os nossos princípios, os nossos valores, os nossos pilares. E isso ninguém mexe. Então, a decisão é da nossa família. E hoje a família apoia? Apoia. A mãe ou a família, assim, fica triste quando você tem alguma crítica, quer te defender na rede social? Meu Como pai, é que é né? isso, pai? Meu pai tem muito dessa. Preciso falar. Não precisa, pai. Pode deixar que a gente conduz e que a gente vai, na verdade, explicando para a população. O que eu tenho feito muito, quando eu recebo crítica, por exemplo, nas redes sociais, eu entro em contato com a pessoa e falo, podemos conversar? Posso te explicar? E aí, muitas das vezes, a pessoa fala, olha, pois é isso mesmo. Às vezes, pela falta de acesso ali à informação, ou talvez por conta de um bloqueio, talvez, de ter o contato, que isso eu sinto muito também. As pessoas falam, nossa, obrigada por ouvir. Ai, obrigada por me atender. Mas, gente, é o mínimo que a gente pode fazer. Ouvir a população, entender, tá ali.
E aí eu sinto que essa aproximação foi muito positiva na cidade. Então, não, eu não concordo com o que a vereadora está falando. Ah, não concorda? Posso te explicar? Vem aqui que eu vou te explicar o porquê. E aí eu gosto desse embate também. Eu gosto de me posicionar. E o que você acha que é o mais diferente, assim, um vereador e uma vereadora? Assim, cada um tem a sua característica, mas por que você acha que é importante que as mulheres participem, por exemplo, da Câmara de Vereadores da cidade? A diferença que soma nessas discussões na Câmara? Pela sensibilidade, por esse olhar 360 que nós temos, né, de fazer tudo ao mesmo tempo, de ter esse olhar mais humano, de poder ouvir uma mãe que está ali precisando de um atendimento para o filho, que enquanto mãe, a gente coloca na balança, a gente também passa por isso, né? Não desmerecendo a postura do homem, que complementa de um outro lado, mas a sensibilidade de ouvir, a mãe ela se sente mais segura, eu percebo, ela se sente mais acolhida. Então, é necessário que todas as câmaras tenham uma mulher, mais de uma mulher. Eu vou dar um exemplo, né? Eu estou na Câmara Federal e recentemente nós tivemos um projeto de lei que eu fui a relatora, que falava sobre endometriose. Era o tratamento da endometriose pelo SUS. E fui lendo ali para relatar o projeto e eu olhava e falava, como é que um homem vai ser relator de um projeto desses? Porque quando a endometriose é uma doença difícil de ser diagnosticada, ela tem o preconceito, porque quando a mulher falta no serviço, por exemplo, muitas já relataram para mim, porque a gente também custeia cirurgias de endometriose com as minhas emendas parlamentares, as mulheres relatam que elas ouvem do patrão, do chefe, tá menstruada, vai ficar em casa, a menstruação não é doença. Mas a endometriose é uma doença que é de difícil diagnóstico, difícil tratamento e que ainda envolve muito preconceito. Como um parlamentar vai relatar, ele pode ter até caso na família, mas ele não vai sentir essa dor, porque não é do universo dele. Então, numa sociedade onde metade, mais da metade da população é feminina, é justo, é coerente e é necessário que as mulheres participem mais da política. Na Câmara Federal, nós temos 513 deputados e nem 100 são mulheres. Na sua, são 2 mulheres para... São 17 vereadores, 15 homens e 2 mulheres. 15 homens e 2 mulheres. E na cidade, é mais da metade mulher. Já tem um histórico de 200 homens eleitos vereadores, e eu sou a 8ª mulher e a minha colega vereadora a 9ª. Olha só, da história da cidade. Da história da cidade. Mais de 200 homens vereadores e apenas 9 mulheres vereadoras. Por que você acha que as mulheres elas têm dificuldade para decidir que elas vão ser candidatas e entrar para a política? Qual é o maior empecilho que afasta as mulheres da política ou quais são as maiores dificuldades? Eu acho que talvez a frase, não se envolve, você não é capaz, você já cuida de tanta coisa, cuida da casa, cuida do filho, eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco. E as candidaturas laranjas. Na cidade de Jal nós tivemos um caso que acabou derrubando uma chapa. Que é a candidatura laranja? Quando o presidente do partido precisa ter um grupo, né, para concorrer, e tem uma lei que foi aprovada no Congresso que 30% das candidaturas precisam ser candidaturas de mulheres. Então, se não for, a chapa cai. Para cada mulher a menos, caem 2 candidatos. Então, ele é obrigado, né, a lei veio para favorecer a entrada da mulher na política, mas o jeitinho, né, dos maus políticos foi esse. Põe a tia, põe a assessora, e aí elas acabam não tendo votos, porque elas não querem, elas dão o nome, mas elas não fazem campanha muitas vezes. E aí, né? A população acaba não acreditando naquela mulher. Exato. Mas isso tem sido combatido com veemência a cada, né, eleição, para que as mulheres denunciem, para que elas não aceitem. E o PL
faz todo um trabalho que aqui nós temos que atribuir também, né, o privilégio de estarmos num partido com a nossa presidente nacional, que é a Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, que começou lá em 2023 a fazer todo um trabalho de conscientização das mulheres para que elas se sintam, né, capazes e seguras, porque nós queremos mulheres com condições de serem eleitas. Exatamente. E para isso temos podcast, temos curso, temos palestras. Isso que nós estamos conversando aqui, você que está acompanhando, você pode se sentir motivada. A Rafaela é vereadora, mas antes de ser vereadora, ela foi suplente, ou seja, ela bateu na trave, né? Não conseguiu na primeira tentativa. E ele não desistiu, continuou. Então, a mesma coisa que a gente tem feito no PL, com cursos, com orientação, para que a gente não tenha candidata laranja, que a gente não aceite isso, porque a mulher tem que estar na condição de ser eleita. E como que a gente sabe disso? Sabendo o histórico da mulher, se ela já tem uma liderança no lugar onde ela está. Como você foi convidada ou você que falou, eu vou procurar um partido? Como foi o seu início? O meu início, eu falei, vou procurar um partido. Só que, como eu estava na TV, estava na emissora, eu tinha um pouco de resistência e eu ainda não tinha dentro de mim essa definição de vou mergulhar de cabeça na política. E quando eu saí pela segunda vez, eu tive uma conversa em casa e falei, olha, eu preciso encontrar o partido da qual eu realmente me identifique, da qual realmente deu suporte para a mulher. E aí foi quando eu tive o privilégio de fazer parte do PL e levar isso, foi super bacana nessa campanha, porque nós conseguimos reunir as mulheres do partido e levar para elas que, olha, todas nós podemos, né? Nós somos capazes. E assim, as mulheres do PL fizeram votações expressivas, significativas. E isso foi muito importante para, de fato, mostrar a nossa força e que nós não chegamos lá sozinhas, né? Todas são importantes, mas é preciso entender que a gente não pode permitir que utilizem, né, da nossa candidatura ou que se apropriem disso, porque é algo que é só nosso. E a mulher, ela não pode permitir que ela seja usada. Uhum. E aí, quando eu virei a chavinha, falei, pro PL que eu vou. Eu tive aquele embate na Câmara com os vereadores. Eu disse, agora é a vez. Agora a gente vai entrar para a guerra mesmo, mas sem deixar de ser feminina. Isso mesmo. É uma outra diferença que nós temos, né? Durante muito tempo se pensou em mulher na política, aquele estereótipo, né? Aqui rasga o sutiã, aqui é masculinizada. Você, para ser uma mulher na política, você não pode ser fechada. E não é esse o conceito, né? Nós podemos continuar com toda a nossa feminilidade, com nossa participação na nossa família, com a criação dos nossos filhos, com os nossos valores e dar a nossa contribuição na política. Muito desse conceito do que é uma mulher na política foi se transformando com a presença da Michele Bolsonaro. Que é um exemplo, é uma referência. Muitas mulheres confessam, depois de uma palestra, depois de um encontro com a Michele, olha, eu não gostava de política, mas do jeito que ela está falando, eu gosto. Do jeito acessível, né? Acessível, humana. Né? Mostrando que a política é para todos. Ela não é esse bicho de 7 cabeças. Sabe qual era a minha maior dificuldade quando eu fui para a Câmara Federal? Porque, diferentemente de você, eu não fui vereadora. Eu saí do jornalismo e virei deputada federal. Primeira eleição, primeiro mandato, tudo. Eu costumo brincar que nem síndica de prédio eu fui. Então, eu não tinha participado de nenhuma eleição. E cheguei lá em Brasília, Rafael, e a primeira coisa que eu falava assim, eu não quero ser igual a essas pessoas que falam e não dizem nada. E a gente não entende o que essas pessoas falam, a gente não compreende dos projetos de lei, porque é um politiquês, né? Exato. Um vocabulário distante da necessidade da população. Né? E isso eu vejo em você também, que a gente quer
deixar isso no passado. Exatamente. Né? Já superar isso, né? Porque a mulher quer que as pessoas, e como comunicadora a gente tem ainda mais essa responsabilidade de fazer com que o morador, com que o eleitor entenda o que nós estamos fazendo e participe. Né? O que você pode falar para as mulheres que tentaram junto com você nessa eleição que passou, que fizeram parte da chapa do PL, ou que têm curiosidade, ou que gostariam de entrar para a política, mas ainda não conseguiram ou não tomaram a decisão? Que conselhos que você pode dar? Que se mantenham firmes, que acreditem e que busquem referências, que busquem conhecer um pouco mais, participar de sessões, por exemplo, para entender, para se ambientalizar ali com aquele meio, com a discussão, mas que, principalmente, busquem uma referência. Quando eu decidi que, de fato, eu ia mergulhar de cabeça, a Michelle foi uma referência para mim, e muita da atuação dela, fiz questão de sair de uma sessão da Câmara. Michelle estava num evento em São Carlos, fui atrás dela para falar com ela, porque é um exemplo, é um espelho, e a gente precisa disso, né? A gente precisa daquela mulher que é a referência, que nos inspira. Uhum. Então, que as mulheres se mantenham firmes, que busquem essa referência em alguém, sabe? Que se identifiquem. É isso. Como você se imagina daqui a 5 anos, por exemplo? Ai, meu Deus. Daqui 5 anos eu espero que eu esteja ainda no processo da política, para continuar ajudando, para poder gerar mais oportunidades, que eu possa fazer parte do processo em resolver os problemas da minha cidade. Você sonha em se candidatar a deputado estadual no futuro, estar na Assembleia ou na Câmara Federal? Você sonha em crescer politicamente e cada vez mais representar, né, as mulheres e abrir portas para as próximas gerações que virão? Eu acho que tudo é uma construção, né? Um tijolinho por vez, e entendendo todo o cenário. A partir do momento que a gente é picado, né, por esse bichinho, e que a gente consegue ver que fazer pautas positivas, que a política do bem precisa prevalecer, e nós temos essa missão de fazer ela prevalecer, isso acaba nos despertando. Mas eu acho que eu não sei, pensar agora assim, te falar, mas estar na política é sonha uma missão. Sonha ser prefeita, por exemplo? Não falei prefeita, né? Eu falei deputado, mas prefeita. Você sonha em ser prefeita? Nós fizemos já um podcast, o primeiro episódio, entrevistando 2 prefeitas, a de Iracemápolis e a de Potirendaba. São 2 prefeitas do PL. E você sonha um dia ser prefeita? Deputada, se um dia já tiver uma mulher à frente do executivo, vai ser histórico. Olha. E se for a vontade de Deus e do povo, quem sabe um dia. Olha só, tá vendo? É isso. É assim, as mulheres ocupando os espaços, né? Mostrando que podemos fazer a diferença, que política não é um bicho de 7 cabeças, que a política é simples. Eles, os maus políticos, é que complicaram ela, que fizeram esses jogos de poder, essa política rasteira, que a população não gosta. Eu também não gosto dessa política. E eu entrei na política por não me sentir representada e por querer fazer diferente do que eu já tinha visto. Mostrar e provar que dá para fazer diferente. Exato, né? E é isso mesmo, é a nossa missão. Abrir caminhos para Catarina e para Valentina. Catarina e Valentina, para que elas encontrem um ambiente com mais justiça social no futuro. E por isso que nós estamos apoiando cada vez mais as mulheres. Eu tenho orgulho de ser presidente estadual do PL Mulher, de entrevistar a Rafaela e de tantas outras mulheres que estão hoje no PL liderando, né, e abrindo caminhos para as próximas gerações. A política é fácil de fazer, a política é acolhimento, é cuidado, é carinho, é essa conversa solta aqui entre a gente, é querer transformar a vida de alguém para melhor. A mãe, né? Nós temos a essência, né? Nós produzimos, geramos uma vida. Então, nós temos esse olhar cuidador. É da mulher tudo isso. E nós precisamos levar essas qualidades para a política. Por isso que hoje
Nós aqui, representando o PL Mulher, falamos com orgulho. O PL é o partido que mais investe na participação das mulheres na política. Uma prova disso é o podcast Mulher Pode, são os cursos que nós fazemos. Esse podcast vai estar disponível em todas as plataformas do PL Mulher. Os nossos cursos, você vai agora em junho participar do encontro de mandatárias em Brasília? Estarei presente, já fiz a inscrição. Vamos nos encontrar lá, você que está acompanhando também, que é mandatária, nós elegemos, e isso foi uma grande vitória do PL, vereadora, nós tínhamos 72 vereadoras, hoje nós temos 184 vereadoras do PL no estado de São Paulo. Nós tínhamos 3 prefeitas, hoje nós temos 9 prefeitas do PL. E nós tínhamos 9 vice-prefeitas e hoje nós temos 16 vice-prefeitas. Um sinal claro de que nós estamos ampliando cada vez mais a participação das mulheres na política, porque uma mulher, quando ela entra na política, ela transforma o ambiente. E quando muitas entram na política, as mulheres transformam a política. É isso mesmo. Um beijo para você, obrigada pela sua participação, que você faça cada vez mais sucesso, conte com o PL Mulher, conte com o meu mandato enquanto deputada federal e desejo um caminho, uma trilha de caminho aí para você só de sucesso, tá bom? Muito obrigada, deputada. Um beijo.